Meu irmão, minha irmã, na nossa sequência da leitura orante da palavra, aqui chegamos à celebração da Ascensão do Senhor. É o dia 13 de maio, é para o domingo 13 de maio. Aliás, uma data muito importante para os devotos de Nossa Senhora de Fátima. Foi num dia 13 de maio que Nossa Senhora se apresentou, se fez ver aos pastorinhos na Cova da Iria, em Portugal. Mas aqui estamos para a leitura orante da palavra e nesta celebração festiva da Ascensão do Senhor, o texto a ser proclamado nas nossas igrejas é Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Primeiro, cabe aqui uma breve reflexão sobre a ascensão. O Senhor que ascendeu, o ressuscitado ascendeu aos céus. Não se trata apenas de falar do destino final de um grande herói. Ascensão aos céus, a ascensão do ressuscitado aos céus, abre caminho para que os seus discípulos também participem desta vitória final, que é a plenitude da comunhão com o Pai. Também nós, porque seguimos o ressuscitado, herdaremos o caminho, o direito de um dia também nós participarmos do convívio eterno com Deus. Mas nós temos que nos fixar no texto, é leitura orante da palavra. Vamos, pois, a ele. Marcos 16, 15, 20. E Jesus lhes disse: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda a parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. É este o texto deste domingo da Ascensão do Senhor, querido irmão, querida irmã. Vamos tentar compreendê-lo. É preciso buscar a intenção maior do autor, do evangelista que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu estes versículos. Comecemos. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Proclamar o Evangelho. Na cultura antiga clássica, Evangelho significava uma boa notícia, uma grande vitória vinda da parte do rei. Nasceu o herdeiro, venceram a batalha, conquistaram
algum novo feito, era um evangelho. No caso do Evangelho de Jesus Cristo, a grande vitória do ressuscitado é a vitória sobre a morte, não apenas e nem tanto a morte física, mas aquilo que poderia levar o homem à ruína definitiva, à distância definitiva de Deus. Levem a toda criatura a notícia, a boa notícia, de que Deus foi vencedor sobre tudo aquilo. Em Jesus Cristo ele venceu tudo o que distanciava o homem de si mesmo e de seu Deus. Estes são os sinais. Estava esquecendo. Anunciai o Evangelho a toda a criatura. Não é apenas anunciar o Evangelho a pessoas. É a realidade inteira do mundo real, do mundo existente, que foi transfigurada pela vitória do ressuscitado. Não se trata apenas, ao falar de ressurreição, de um homem que fora injustamente assassinado, crucificado e que agora tem nova vida biológica, como se tratasse de revitalização. É todo o mundo criado destinatário da vitória ou do Evangelho da boa notícia de Deus. A transformação é absolutamente totalizante. E aquele que crer e for batizado será salvo. Batizar não é o ato ritual de derramar água na cabeça das nossas crianças quando são batizadas. Não é apenas isso. O sentido originário do verbo batizar é mergulhar alguém em alguma realidade e permanecer lá. Não é simplesmente mergulhar na água e tirar dela. O verbo seria um outro usado pelo evangelista. Mas batizar é mergulhar em Jesus Cristo. Batizar é no nome de Jesus Cristo. Mergulhar na vida de Jesus e que permaneça sempre envolvido pela vida ressuscitada do próprio Senhor. É esta a grande notícia. E os sinais que acompanharão, é importante aqui entender, em meu nome expulsarão demônios. Os que crerem, não são os discípulos que vão anunciar, que operarão todos estes prodígios. Os que crerem, estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios. Não está aqui o evangelista a indicar que sairão por aí, por toda parte, a multiplicar exorcismos miraculosos. No Evangelho de Marcos, demônios são ou é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Isso demoniza o homem. Não se trata, pois, de operar milagre, mas de, com a mensagem da palavra, converter para Deus aqueles que deles estiverem distanciados. Vejamos um pouco mais. Falarão novas línguas. Não é que alguém sai por aí a falar línguas novas sem ter estudado. Estes fenômenos não existem. Serão capazes de uma nova linguagem a partir da palavra, porque esta transforma as próprias pessoas. Serão capazes de dialogar com todos, especialmente com aqueles que estiverem distantes de Deus. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. A serpente, desde as tradições do Antigo Testamento, é uma referência a tudo aquilo que pode
envenenar as relações das pessoas entre si e das pessoas com Deus. Se depararem com realidades envenenadas, vamos falar assim, nas relações interpessoais, se ouvirem a palavra do Senhor, quaisquer outras relações perigosas, destas não serão atingidos e golpeados, porque a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho, a boa notícia, manterá os que tiverem crido, mantê-los-á imunes, defendidos, protegidos por tudo o quanto pode lhes produzir a morte. O veneno mata. E os enfermos ficarão curados. Enfermos. Aí a palavra vem de infirmar. O enfermo é aquele que não é capaz de permanecer firme, trôpego, não pode caminhar, faltam-lhes as forças. Os enfermos serão fortalecidos pelo anúncio da palavra do Evangelho, podem caminhar, podem seguir Jesus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi arrebatado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Não é uma referência a um trono à direita de Deus, como se achegasse do Pai e se sentasse, um ato físico. Estar à direita de Deus é dispor da mesma autoridade de Deus. Subiu aos céus, foi arrebatado, veio para a história humana, participou dela, mergulhou nessa história no que havia de mais contraditório, a cruz. E de lá saiu ressuscitado para convidar todos os que o seguirem a participar desta vitória. Ele que tem a autoridade de Deus, é filho de Deus, trouxe a vitória aos que quiserem segui-lo e, se o seguirem, participarão da comunhão com Deus, como ele. Não do poder, o poder de Deus é só dele, mas o seu poder, ele o exerce, não para mandar sobre tudo, mas para convidar a todos a participar da sua alegria. É este o sentido da ascensão do Senhor e da palavra do Evangelho para este domingo da Ascensão. Então, meu irmão, minha irmã, passemos a nossa segunda parte da leitura orante. Agora é que vamos orar. Neste domingo, leitura orante do Evangelho deste domingo, 13 de maio. Nesta data celebra a Igreja celebra a Ascensão do Senhor. Gostaria de enfatizar uma vez mais, não é apenas o destino final do Salvador, como se fosse uma vitória subjetiva, circunscrita a um grande herói, Jesus. Ele não é um herói, é muito mais, é o Salvador. E chama-nos, a todos nós, discípulos dele, a participar desta mesma vitória. A ascensão dele abre caminho para, assim como a ressurreição, para o convívio eterno e amoroso com Deus.
Mas antes eu gostaria de lhe convidar à oração. Então vamos predispor a nossa interioridade, o nosso corpo, nós mesmos, para este momento de linguagem ao Senhor, de ouvidos para a voz dEle. Queira, recolhido, recolhida no seu silêncio, respirar profundamente, aquietar-se, pacificar a própria interioridade. Queira imaginar o Senhor Jesus a olhá-lo, a olhá-la. E para compreendê-lo, vamos respirar profundamente. Contemple-o, olhe-o e respire profundamente uma primeira vez. Faça isso novamente, uma segunda vez. Agora, tente sentir o seu coração a bater no seu peito. Para sentir tudo isso é preciso concentração. É preciso mobilizar todas as nossas capacidades de sentir, todo o nosso complexo sensorial. Tente sentir o coração a bater, a enviar sangue que pelas vias, pelas artérias, parte do coração e percorre a inteireza do próprio corpo. E o coração acolhe o novo sangue venoso e o bombeia outra vez. É a vida biológica, indicativo de uma vida ainda maior e mais profunda. Agora vamos pedir a invocar a presença do Espírito de Deus. Ele sustentou Jesus na sua fidelidade. Ele inspirou os apóstolos a ouvir, inspirou o evangelista Marcos a escrever. Vamos convidá-lo a inspirar-nos na leitura. Vinde, Espírito Santo, enchei nossos corações da vossa sabedoria, do vosso amor, da vossa luz, dos carinhos do próprio Deus. Fazei-nos aptos a acolher a palavra e na palavra acolher a pessoa do Cristo ressuscitado. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar, vamos reler as mesmas cenas, mas com imagens. Não se trata de ler frases ou ler palavras ou ler escritos, mas ler aquelas cenas criando imagens com a imaginação. Queira, pois, comigo, seguir os passos e vamos imaginar, sim, os 11 discípulos que voltaram de Jerusalém para a Galileia. Foram uma viagem longa para os padrões da época, 110 quilômetros. Caminhavam. Lá estão reunidos em algum lugar da Galileia, vizinhos a Cafarnaum, provavelmente, cidade de Cafarnaum. E o Senhor já se lhes fizera ver e começa a falar. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Lá estão eles, ouvindo. São 11. Judas se fora, o grupo está ferido. Mas ouvem. Ide por todo o mundo, proclamar o Evangelho a toda criatura. Não é a todas as pessoas, mas é a inteireza do mundo real e existente.
como se tudo fosse transformado por uma palavra nova, pronunciada pelo ressuscitado. E eles a ouvir: proclamai o Evangelho, as boas notícias da parte de Deus a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tente imaginá-los, um olhar para o outro talvez, porque o encontro é com o ressuscitado, e maravilhados porque ele está lá vivo, e a lhes falar: quem crer será salvo. E os que tiverem crido serão capazes de muitos sinais. E os discípulos se entreolham e o ouvem. E ouvindo-o, voltam a entreolhar-se. Talvez pensando na grandeza da missão, na magnitude, e olhando para si mesmos, quem sabe, na sua fraqueza. Pequenos para tudo, muito frágeis para tanto. Tente ouvir o próprio Senhor e sua voz a ressoar e a lhes dizer: em meu nome expulsarão demônios os que crerem, falarão novas línguas. Já foi explicado. Expulsar demônio não é tanto, é menos. O milagre, o prodígio é mais. Afastar tudo o que distancia alguém de Deus. Façam isso. E os que crerem também falarão novas línguas. Serão capazes de promover o diálogo lá onde ele é impossível. E até os venenos, tudo o que envenena as relações, serão superadas pela palavra e pelo Evangelho. E aqueles discípulos, sentindo-se pequenos, veem-se também agraciados, muito frágeis para tanto, mas é o ressuscitado a lhes falar, é a voz dele a ressoar. Talvez fechem os olhos e eu estou a vê-los, admirados e inquietos, quem sabe, e se pegarem serpentes, se beberem veneno mortífero, nada sofrerão. É isto que os que crerem podem alcançar, isto é, o veneno não deixa de envenenar, mas eles não serão vencidos por quaisquer potências que possam afastá-los do Evangelho. E agora vamos a um novo passo. Agora vamos colocar-nos lá. Eu cheguei à Galileia como os discípulos chegaram. Os discípulos tiveram dúvidas ao seguir o Senhor e tropeçaram muitas vezes. Não entenderam sua palavra, tentaram se desviar, tentaram fugir da cruz. Eu também tentei fugir da cruz, nem sempre compreendi. Até revoltas afloraram-me, mas estou lá, chamado pelo Senhor e a ouvir para mim. Quem sabe Ele até pronuncia o meu nome e eu o ouço a dizer: vai por toda parte, leve boas notícias, leve o Evangelho, proclame notícias boas. Não haverá potência maior do que a palavra do Evangelho. Adversidades, contrariedades, dificuldades, nada será tão grande quanto a missão. E o Senhor está a falar isso a mim, a você, querido telespectador orante. Vai, leve as notícias da vitória do Senhor. E o Senhor me olha, espera de mim a resposta. E eu, diante dele, estou criando imagens.
olho-o e ele me olha. É a hora de eu dizer se quero mesmo levar o Evangelho a todos. Se eu aceito, tenho algo a lhe falar. Então agora é a hora de orar e de falar ao Senhor. Ele que espera de mim que eu vá levar o Evangelho. O que tenho a lhe falar? Agora é a hora da minha oração.